Já conheço a casa de muitos anos, né? Então é um prazer estar aqui falando para vocês. Eu trouxe um tema, né, de Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, né, o capítulo 5, que ele vai falar dos motivos, né, dos sofrimentos humanos. Por que a gente sofre? E isso é algo que nos deixa, às vezes, pensativos, né? Será que Deus é justo? Por que alguns sofrem tanto, né? E outros passam sorrindo durante a vida? Às vezes aquele que merece chora e aquele que não merece está sorrindo. Então a gente às vezes questiona a bondade de Deus e a justiça de Deus a partir daquilo que a gente começa a ver, né, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Então, trazendo um pouquinho, né, do que o Evangelho traz para a gente, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, ele fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas será que é só chorar, né? Será que é só a gente sofrer que Deus vem nos auxiliar? O que vocês acham? Acho que não, né? Não é possível, né? Tem uma outra frase do Evangelho que fala, né? Pedir e obtereis, né? Bate a porta e ela se abrirá. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. Não basta a gente lamentar, a gente precisa entender o motivo do sofrimento, né? E pedir um auxílio para que a gente possa lidar com esse sofrimento. Então a gente precisa saber sofrer. A gente precisa muitas vezes aceitar e colocar Deus à frente, porque é Ele que vai nos dar o sustento, que vai nos dar a fortaleza, que é a base, né, para que a gente possa caminhar diante do sofrimento. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, ou seja, independente da condição que cada um se encontra, uma hora ou outra, todos nós vamos passar pela dificuldade. E cada um tem os recursos diferentes também para passar por essa dificuldade. Quando a gente está lá no nosso plano reencarnatório, antes da gente vir, porque também ninguém caiu aqui de paraquedas, a gente fez um planejamento. Nesse planejamento foi dado para a gente a sugestão de provas que a gente passaria, né, com o nosso consentimento. Mas quando Deus permite que a gente passe por aquela provação, Ele nos instrumentaliza. Ele nos dá os instrumentos e as ferramentas para que a gente passe por aquilo também. Então ninguém vem aqui sem nada, né? Munido de recurso, sem munição de recurso. A gente tem familiares, tem parentes, né? Tem o nosso conhecimento de vidas anteriores, o fato de ter passado por dificuldades anteriores, né, a essa existência. Mesmo que a gente não se recorde do que a gente viveu, nós temos as intuições, né, de que a gente já passou por aquilo em alguma vez, ou já tem uma orientação, né, mesmo que seja inconsciente, sobre aquilo que a gente vai fazer, né, sobre o que a gente pode ou não fazer, sobre o que pode dar errado ou não. E aí a pergunta, né, que eu tinha feito para vocês, será que existe bem-aventurança, felicidade no sofrimento? Será que a gente gosta de sofrer? Eu sempre brinco, né, que os espíritas, eles têm essa fama, né, de que gostam de sofrer. Nossa, o espírita gosta de sofrer. Quem não conhece a doutrina, não entende, né, acha que a gente é a favor do sofrimento, né, do autossacrifício, da autopunição. Não é isso. Na verdade, Jesus até falava, né, quem não tem um espinho cravado na mão, que não vai querer retirar? Ninguém quer sofrer. A gente vai evitar o sofrimento ao máximo, isso é inerente ao ser humano. A gente evita a todo custo o sofrimento. O problema é que a gente não sabe sofrer, né? E aí às vezes a gente lamenta, a gente se revolta, a gente não aceita. O sofrimento para o espírita, ele é um degrau que a gente precisa subir, né? E às vezes esse degrau é um pouquinho mais alto, né? A gente precisa fazer um pouquinho de esforço para conseguir subir. E aí depende muito dessa questão da resignação, né? Da vontade que a gente tem de passar por isso e da consciência de que o que a gente está passando também passa, né? Nada é eterno. Então o Chico falava, né? Tudo passa. Às vezes a gente está vivendo um problema tão difícil, aí você olha para Deus, olha para cima e fala assim, vai passar. Nenhum sofrimento é eterno. Então pode durar um mês, pode durar uma semana, pode durar um ano, pode durar 10 anos. Mas uma hora passa. Né? Todos vocês tiveram experiências, às vezes dolorosas, às vezes momentos difíceis, né? E quando a gente vivencia um momento, a gente acha que ele nunca vai passar.
mas ele passa. Então, é a gente olhar para trás e saber, né, que nós temos força. Porque Deus também não coloca peso pesado em ombro fraco. Se a gente passa pela dificuldade, é porque a gente consegue passar por ela, porque foi dado para a gente as condições para que a gente pudesse passar. Kardec esclarece que essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Então, dentro daquele planejamento que eu falei para vocês, nós conscientemente, né, lá nesse plano espiritual, a gente aceita a situação porque é uma situação que não nos dá paz. Aquilo que a gente fez, que hoje a gente não tem consciência, né? Quando a gente chega lá do outro lado e a gente vai rever tudo que a gente tinha programado e vai ver se a gente acertou, na verdade a gente veio fazer prova e chega lá a gente vai ver a nossa nota, né? Vamos ver a nossa nota, aí a nota não foi tão boa assim, aí a gente vai ver o que errou. Então deixa eu ver o que eu errei. E aí dentro daquilo que a gente errou, a gente tem a oportunidade de corrigir. Nós somos estudantes, então eu acho que é o exemplo mais fácil de vocês entenderem. E você fica com aquela questão a vida toda na cabeça, você não esquece. Onde você errou, você não esquece. Porque depois que você descobriu como que era para ter sido feito, a gente não esquece. A gente fica gravado, né? Coisas que a gente estudou lá atrás e que foi corrigido lá atrás. Ainda hoje, se alguém te perguntar, olha, me fala uma coisa que alguém te corrigiu e que até hoje você se lembra. Nós lembramos. Porque foi coisa que foi significativo para nós aquele erro, né? Ele nos ensinou. E aqui é do mesmo jeito. E aí, se eu passo por essa situação, né? Revejo o meu passado e vejo que o que eu fiz não foi bom, eu prejudiquei alguém e essa pessoa guardou uma mágoa. Então, o pensamento que ela tem de mim é um pensamento ruim. Né? A gente não consegue carregar isso. Principalmente se foi algo feito de forma inconsciente. E a gente faz muito isso. Então eu falo com o Júlio, eu falo com o Eurípides, eu falo de maneira ríspida. Na verdade, eles entendem a minha fala de forma ríspida, mas eu não falei com a intenção de ofender. Mas ele ficou ofendido. E ele ficou ofendido, e ele me criticou, e ele ficou chateado comigo, e ele colocou para ele que ele não se posicionaria mais diante de mim, ele me evitaria, né? E ele é uma pessoa querida para mim, de repente eu cumprimento o Júlio não me dá atenção mais. E eu não entendo por quê. E as coisas passam, né? E a oportunidade que a gente tem de reparar é nessa vida. Mas Deus é bom e é justo, né? A nossa consciência nos cobra. Podem se passar 10 encarnações. Quantas encarnações forem necessárias? Eu tenho aquela necessidade de me reparar com aquela pessoa, com aquelas pessoas pelas quais eu fiz o mal. Por isso, muitos irmãos, às vezes, eles chegam encarnados aqui e parece que está tudo contra eles. Às vezes está mesmo. A gente não sabe qual que é o nosso passado, né? A nossa vida pregressa, por onde que a gente passou, o que a gente fez. Quantas e quantas pessoas a gente não deve ter prejudicado? E nós temos inimigos, não só nessa vida, encarnados, né, que cobram dívidas ou que não esqueceram. Eles guardam a energia, eles guardam as impressões. Ninguém se lembra, o passado foi esquecido, mas as impressões elas ficam gravadas. De você olhar para a pessoa e falar assim, eu não fui com a cara dele, eu não fui com o jeitinho dele. Né? Essa impressão tem alguma coisa, não é a primeira vez que a gente se encontra, na verdade a gente já se encontrava em outras existências, né? E aquelas impressões elas ficam. Então não só o amor une, o ódio une também, o rancor une também. Então nós encontramos de novo com essas pessoas, né? E aí nós precisamos resignar. Tudo bem, ninguém se importa, né? Mas eu vou continuar fazendo a minha parte. Cumprimenta todo mundo, ajuda todo mundo, faz o que você pode. Às vezes as pessoas vão agir de forma ingrata, não vão reconhecer o que você fez, mas você vai ter um desejo muito grande
que muitos, eles têm essa impressão, muitos de nós têm esse desejo de fazer o bem, de ajudar. E tem pessoas que até criticam, falam assim, mas por que você gosta tanto de ajudar os outros? Ninguém te dá valor. Você está nessa vida se oferecendo, ajudando aqui, ajudando ali, as pessoas são ingratas. Mas é porque lá no fundo, eu estou reparando o mal. E quem não gostaria de reparar o mal? A gente deve uma soma, né? Que é o que ele traz aqui mais adiante. A gente deve uma soma. Quem não ficaria feliz de pagar o seu devedor e ficar livre daquela conta? E ficar livre daquela despesa? Então a gente trabalha, o nosso propósito inclusive está aí. Às vezes aqueles lugares de sofrimento, aqueles lugares onde a gente percebe que está tendo dificuldade de relacionamento, é aí que a gente precisa trabalhar. São luzes que vão acendendo, lanternas, sinais que vão acendendo para que a gente possa dedicar nossa atenção nessa situação. Nossa, desde pequena eu tenho problema de relacionamento com a minha mãe. Tenho problema de relacionamento com meu pai, com meu irmão. Nossa, eu mudei para uma casa que tem um vizinho lá, já tem 10 anos que eu tenho problema com ele. E eu não tenho condição de mudar. Se eu pudesse, eu mudaria de lá, mas eu não posso mudar. E aí a questão do espinho que eu falei, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Se a gente tem condição de mudar, se cabe a nós mudar, a gente muda. Mas quando não tem jeito, eu tenho um parente doente que sou eu que cuido, não tem mais ninguém, não posso abandonar. Eu tenho problema, dificuldade com o vizinho, mas eu não tenho como me mudar de lá. Então, assim, o que a gente faz? É a resignação. Quando a gente pode fazer alguma coisa, né, como ali, eu vou chamar outras pessoas para me ajudar a cuidar do meu parente, tentar dividir, um dia um cuida, um dia outro cuida. A gente precisa se mobilizar, tentando assim, diminuir nosso sofrimento, porque Deus deu a inteligência para a gente, para que a gente pudesse usar. E as dificuldades, os problemas, eles são instrumentos também, né, que vão nos auxiliar a poder resolver. Então, se eu passo por um problema, por uma provação, isso me força a buscar soluções também para resolver. Argumentos, situações, né, que vão fazer com que eu saia do que eu estou passando. Às vezes a gente não enxerga as soluções, mas aí quando a gente entra em oração, quando a gente se resigna, né, quando a gente suporta pacientemente, como ele falou aqui, a gente recebe o auxílio, a gente de forma mais calma e tranquila, a gente recebe a inspiração para que a gente possa passar por aquilo ali. Lá no Cristo Consolador, né, que é o capítulo 6, que logo depois que a gente fala da justiça das aflições, porque quando a gente fala da justiça das aflições, a gente vai falar de vários problemas, né, tanto na vida passada quanto nessa vida, e grande parte, né, das aflições que a gente passa, Kardec vai falar que é provocado por coisas que nós fizemos nessa vida mesmo, não são frutos de coisas passadas. Na verdade, a gente vem com um fardo de roupa suja para lavar e a gente acaba arrumando mais outro, né, para lavar. Ao invés de lavar a roupa suja que a gente trouxe, a gente leva mais um, a gente sobe com 2, e isso é um problema que a gente tem. Mas o Cristo Consolador, ele vai mostrar para a gente que independente, né, de ter vivido um problema lá atrás ou um problema que a gente construiu atualmente, a solução para que a gente possa, né, sair da situação que a gente vive é justamente encontrada nas leis de Deus. É uma forma de a gente buscar nas leis de Deus a solução para os nossos problemas. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais fácil vai ser a caminhada. Quanto mais a gente se afasta, mais difícil, mais longa é a caminhada. E aí, não somos nós, não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Inclusive, dentro de nossa casa, né, eu ouvi uma vez uma pessoa que ela falou que Jesus, né, ele é um convidado muito educado, que ele entra se ele for convidado. Então, a gente tem que ficar sempre convidando Jesus para o nosso lar. E a gente sofre muitas vezes, né, e não aceita ajuda, e a gente vai dando murro em ponta de faca. Depois de ter tentado todas as soluções, né, depois de não ter conseguido, a gente busca Deus em último lugar, falar agora só Deus. Depois que eu já tentei fazer de tudo, né, dar o meu jeito, Deus vem por último. Então, às vezes a pessoa é lá no fundo do poço que ela enxerga a luz.
a gente fica lamentando, né, às vezes o sofrimento, mas eu volto a pergunta para vocês. Se a gente não tivesse motivos de sofrimento, será que a gente estaria aqui hoje? Se a gente fosse feliz, né, como a gente imagina que seja a felicidade, né, com casa, com carro, com oportunidade de viagens, com oportunidade, né, de aproveitar essa vida material, será que a gente estaria numa casa espírita, praticando a caridade? Será que a gente ficaria pensando, né, no sofrimento dos outros? Provavelmente não. Por isso que a riqueza também é uma fonte, né, de provação. Porque quando a gente está bem, confortável, quando nada nos atrapalha, a gente esquece, a gente acomoda. Né? Então, muitas pessoas, né, só procuram na dificuldade. É pelo amor ou pela dor. E muitos de nós procuramos na dor. E continua. Sobre aquele que, ao contrário, não espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando pesa mais do que a gente gostaria, a gente fala assim: eu não estou suportando. Não é o peso da aprovação que a gente já vinha, né, para poder trabalhar com ela. São as reclamações e as lamentações. Então, a gente tem o sofrimento. Todos nós vamos passar pela dor. A dor, ela é inerente ao ser humano. Aí tem uma frase que fala assim, ó: a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Então, pela dor, todos nós vamos passar. Agora, como eu vou passar, vai depender de mim. Eu posso escolher passar confiando em Jesus, né, pedindo auxílio, pedindo ajuda, né, para que eu possa passar por aquela dificuldade, pedindo paciência, pedindo resignação, pedindo fé. Ou eu posso me revoltar contra Deus, achar que Ele não é justo, que Ele não devia ter feito isso comigo. E aí o que acontece para a segunda opção? Vou passar pela dor. Mas quando eu começo a lamentar, quando eu começo a reclamar, eu começo a provocar problemas de relacionamento. Porque a pessoa vem me ajudar e eu falo assim: olha, eu não quero saber de nada. Eu já estou cansada de você, estou cansado dessa vida. Por fim, você já não tem o seu problema que você deveria lidar. Você afasta aquela pessoa, aquele instrumento, aquela ferramenta que Deus colocou até para te ajudar. Seu anjo de guarda também, ela afasta. Por quê? Porque é questão de vibração. Quando a gente deixa a nossa vibração cair, com esses pensamentos negativos, a assistência acaba se afastando também. Porque somos nós, por isso que eu falo, somos nós que afastamos deles. Né? Eles ficam de longe nos olhando, torcendo para que a gente possa passar por aquilo, né? Mas eles não podem fazer nada, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Somos nós que vamos escolher como que a gente vai passar. E aí vem a doença, imunidade baixa. A nossa imunidade não baixa à toa. Né? Ontem a gente estava até conversando sobre isso. As doenças, elas vêm da nossa questão mental mesmo. Né? Como que a gente avalia a nossa condição? Né? A gente se conhece o suficiente? Será que uma gripe é só uma gripe? Ou será que eu estou passando por dificuldades no trabalho, estou passando por um momento estressante, cansativo, estou me dedicando muito numa tarefa, numa atividade? Então, quando a gente despende muita energia para a resolução de alguma coisa, o nosso organismo ele responde. A nossa imunidade ela cai. E ela cai principalmente porque nesses momentos que a gente está assim, ligado na tomada, sabe, com várias coisas para fazer, várias responsabilidades, a gente não repõe a nossa energia. A gente não descansa. A gente não vem na casa espírita para tomar um passe, né? Então eu deixo de ir na casa espírita, eu vou uma vez por mês, mas hoje eu não vou poder ir porque o meu serviço está acumulado e eu preciso ficar até mais tarde trabalhando. Então a gente vai abrindo mão, né, dos descansos. Final de semana, olha, nós vamos almoçar na casa da sua avó, nós vamos almoçar na casa do seu tio, nós vamos reunir a família. Falando, eu não posso. Esse final de semana eu preciso trabalhar. Né? E a gente entra nesse ciclo, né, de trabalho, de desgaste, a gente não repõe essas nossas energias, a gente adoece.
Então a gente precisa ter fonte também de resgate de energia, né? Aprender a dar valor em coisas, né, que são boas, são importantes para nós, né, que a gente se sente bem. Tem pessoas que gostam da natureza, né? Vão para uma chácara final de semana. Tem pessoas que gostam de tocar um instrumento, né? Gostam de fazer suas próprias músicas, tem um hobby da música. Tem pessoas que gostam de jogar um futebol, praticar um esporte no final de semana. Tem pessoas que gostam de viajar. Cada um tem a sua maneira, né? Tem a sua atividade de prazer. A gente fala que essas atividades elas são importantes. E Jesus falava, né? A gente tem que trabalhar, mas a gente também precisa descansar. Né? Ele falou do sábado, mas o sábado a gente entende, né? Que a gente precisa de um dia de descanso, seja ele a segunda, a terça, a quarta. Né? Nós não podemos viver nessa pilha de trabalho que tem um sentido que às vezes a gente não avalia, que é um sentido muito materialista, né? De posses, de ganhos. Então tudo que nos faz parar e nos tira dessas conquistas materiais, a gente sente como um castigo, como um peso, como um retrocesso, como se eu não estivesse caminhando, como se eu não estivesse andando. E a gente se sente culpado, a gente se sente mal. Agora imagina, né? Você com o problema que você tem que passar, afastado de todo mundo, porque ninguém mais, né, chega próximo de você, porque você afastou todo mundo, espantou todo mundo. Adoece, e as doenças a gente sabe que elas são das mais variadas, né? Pode vir desde uma gastrite até um tumor, né? Outros problemas de saúde que vão te afetar e às vezes vão te impossibilitar de resolver o seu problema. Na verdade ainda fica pior, porque imagina você tendo que cuidar de uma pessoa e você doente. Vocês já ouviram falar que o cuidador, ele adoece? Quem cuida do cuidador? O cuidador, se ele não tiver uma fonte, né, de reabastecimento de energia, ele adoece junto. E a gente não consegue vigiar essas coisas. Mas aí a gente já está sobrecarregado e ao invés de tentar uma negociação, conversar com outras pessoas de forma amigável, trazendo a compreensão e entendimento, a gente já sai batendo na porta para brigar com todo mundo, né? Falando assim, eu vou deixar o fulano aí na sua porta, né? Como a gente já viu casos de pessoas terem coragem de pegar a pessoa doente, pôr dentro do carro e pular na porta do outro, falando assim, agora você se vira, estou trazendo ele para você, né? É o fundo do poço mesmo, né? Onde a pessoa chega e ela não vê outra saída, né? E ela se afunda ali na dificuldade. E é difícil sair, não é fácil. Mas quando a pessoa acorda, né? Quando ela pensa assim, olha, eu não quero mais isso para mim, quando o sofrimento chega lá no fundo mesmo, aí ela leva o pensamento até Deus, fala assim, o Senhor vai ter piedade de mim, porque eu não aguento mais. Aí é onde a gente começa devagarzinho a se reerguer. A mesma pessoa, outra. Então o remédio ele é amargo, mas o remédio ele vem na dosagem que a gente precisa. Então quanto mais agressiva a doença, mais forte é o remédio. Então quanto mais dificuldade a gente passa, mais a gente precisa resignar. Porque nós não somos santos, nós temos muito a expiar. E cada um vai carregar o peso, né, da sua existência, do seu passado. Mas é importante assim, independente do que cada um passa, aquela reflexão diária. Será que eu estou fazendo o que eu posso? Será que eu estou fazendo o necessário? E aí, uma das coisas também, né, um dos remédios, né, importantes que a gente também indica é a caridade, o amor ao próximo, o auxílio. Porque o que acontece? Quando eu estou numa dificuldade, eu acho que o meu problema é muito grande, e eu chego, por exemplo, numa casa espírita, igual eu trabalho numa casa espírita, e você vê tantas pessoas com outras dificuldades, e você vai ajudar a fazer uma sopa, a distribuir uma sopa, a atender as pessoas que chegam, no final você se envergonha de achar que um dia você teve problema. Porque às vezes a gente acha que o nosso problema é grande, mas à medida que você vai convivendo com pessoas que precisam, você coloca na condição ali de auxiliar, você vai perceber que você não tem problema, né? Os outros têm problema, a gente não tem. E isso é uma forma da gente trabalhar em nós, né? Essa amargura, né? Essa dificuldade de aceitar aquilo que a gente quer receber. Segundo Kardec, o aspecto fundamental para entendermos a bem-aventurança aos aflitos é a compreensão sobre a vida espiritual.
a imortalidade, a evolução moral do espírito, mediante a pluralidade das existências, que explica a razão do nosso sofrimento. Então, não é ficar feliz, como fala aqui ao pé da letra, porque a gente sofre. Mas é uma felicidade de que eu estou pagando uma dívida, eu estou ficando livre daquela dificuldade, eu venci. Aquela sensação assim, eu venci, eu consegui superar, eu consegui perdoar, eu consegui passar adiante, eu consegui superar essa dificuldade e eu estou em um nível acima. Quanto mais problema a gente passa, né, eu passo por um problema. Esse problema passa, tudo passa. Vem outro. Não adianta a gente achar que vão ficar livres, eu passei um problema, agora estou livre, agora eu vou descansar. Não vai não, daqui a pouco chega outro. Só que quando você passa por um problema, você olha para trás e fala assim, eu já passei por tanto problema nessa vida, não vai ser mais um que vai me derrubar. Então a gente vai fazendo também o fortalecimento das nossas forças. Então cada problema, cada dificuldade que a gente passa, isso também nos fortalece, nos facilita o enfrentamento dos problemas que vão chegar. Então isso é uma outra coisa também, né? Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente olhar a nossa história, olhar de onde que a gente veio, né? Olhar por que a gente está aqui. Não é à toa que a gente está passando pela dificuldade, né? E a gente tem recurso, e a gente, resignados, pedindo auxílio, porque Deus também não vai tirar o problema nosso, falar assim, meu Deus, me ajuda. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que bater na porta. E aí, a gente recebe por merecimento. Porque, fora isso, é milagre. Milagre é mais difícil, né? Então, quando a gente fala, nossa, que milagre, é uma coisa rara. Então, esquece o milagre. A gente tem que trabalhar na base do merecimento. Para eu poder sair do sofrimento, eu vou precisar trabalhar, eu vou precisar fazer alguma coisa diferente. A gente continua fazendo tudo igual, o resultado é igual. Então, para que eu saia, por exemplo, dessa situação de trabalho, não é mudando de trabalho. Eu sair de um trabalho, eu vou para outro trabalho, eu vou continuar tendo o mesmo problema. Ah, porque eu tenho um colega fofoqueiro no trabalho, eu tenho dificuldade de me relacionar porque tem uma pessoa lá que ela é insuportável. Você vai sair de um lugar no outro, vai ter pessoas também com dificuldade ali, pessoas fofoqueiras, pessoas insuportáveis, pessoas difíceis de lidar. Então é muito mais fácil a gente trabalhar isso em nós. Eu aprender a lidar com esse tipo de pessoa, né? Se ele está falando mal, é problema dele, né? Mas ele falou mal de você. A gente pensa assim, ó, o que ele pensa sobre mim é problema dele, não é problema meu, né? Eu sei o que eu sou. Então, quando a pessoa ela se incomoda com alguma coisa, é dela, não é seu. Então, a gente não tem que ficar se preocupando com o que os outros acham da gente. A gente precisa ter segurança de quem nós somos e ir seguindo as coisas adiante, né? Porque quando a gente se prende às pessoas, o que elas acham, o que elas pensam, a gente vai vivendo, né? Nessa situação assim, de opressão, né? De que a gente está sempre inadequado, que a gente nunca está bom o suficiente. E o exemplo é Jesus, né? Porque Jesus não agradou todo mundo. Se ele não agradou todo mundo, por que a gente tem que agradar? Mas a gente não precisa desagradar, né? Você não pode ajudar, você não quer ajudar, você não precisa de grosseria, né? Você só precisa falar, ser assertivo, falar assim, olha, hoje, dessa vez eu não posso ajudar, hoje eu não posso fazer, mas eu vou conseguir alguém para te ajudar, mas eu vou ver outra pessoa que possa te ajudar. Então, a gente não precisa, né, provocar desavenças, mas a gente precisa evitar os desentendimentos. E aí a questão da vibração de novo. Se eu melhoro a minha vibração, né, se eu entro em oração, se eu descubro, né, que Deus está junto de mim e eu me fortaleço e eu busco um recurso, né, na igreja, no centro espírita, em algum lugar, as orações, né, vão me fortalecendo. Daqui a um tempo, aquela pessoa que eu estava com dificuldade de convivência, ela se afasta. Ela vai para outro trabalho, ela recebe uma proposta de trabalho, ela sai daquele lugar. Às vezes aquele parente difícil que eu estava cuidando dele desencarna. Então, assim, são ciclos que a gente vive, né? As coisas mudam. Então, a minha vibração muda, tudo à minha volta muda. São mudanças de ciclo. E às vezes a gente fica assim, com medo do que vai vir.
Às vezes vem uma proposta, vem uma situação que confronta a gente. Fala, e agora? O que eu vou fazer? E a gente tem que confiar. Porque às vezes vai mudar tudo. Vai mudar os amigos, vai mudar o trabalho, vai mudar o lugar. Mas tudo que vem é para transformação, é para mudança. A dificuldade, aí o merecimento, né? Porque de repente tudo muda, você fala assim, meu Deus, será que eu mereço tudo isso? Só que a gente não pode desligar nem escorregar. Porque a gente precisa ser grato. Né, que é outra coisa. Então, se eu tiver uma situação onde as dificuldades elas passam, elas se vão, eu preciso me dar conta, né, de que é Deus. Né? Não é mérito meu só. Eu estou assistindo o tempo todo, a espiritualidade está me assistindo o tempo todo, eles estão me intuindo, eles estão direcionando, né, aquilo de acordo com o meu merecimento. Então, eu não estou sozinha. Se a gente deixa de ser grato, se a gente começa a ser vaidoso, se a gente começa a ser orgulhoso por tudo aquilo que a gente passa, inclusive desmerecendo outras pessoas, né? Porque eu trabalhei, eu consegui, eu venci, você também pode, se vira, né? Eu consegui tudo sozinho, não dependi de ninguém. E aí a gente começa com soberba, né? A gente começa a se engrandecer, porque a gente passa por dificuldades, a gente pode se transformar em pessoas melhores, mas a gente pode se achar superiores aos outros também, porque ninguém passou o que eu passei. Você vai querer me dar lição? Eu já passei coisa muito pior, né? E a gente vai perdendo a humildade também. Nós temos uma lei que é a lei de causa e efeito, né? Então, falar da justiça das aflições, a gente fala da lei de causa e efeito. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se essa causa não se encontra nessa vida presente, deve se achar antes dessa vida, porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito, pois há necessidade da alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação. Então não é por acaso, né? Toda causa tem um efeito. Se eu estou sofrendo nessa vida, tem uma explicação. A gente sabe qual que é? Não sabe. Mas cada um de nós, se a gente for fazer a avaliação da nossa consciência, das nossas dificuldades na vida atual, aquilo que mais incomoda, aquilo que a gente mais tem dificuldade de lidar, está aí o nosso desafio, está aí a nossa aprovação. É aí que a gente precisa colocar energia e colocar dedicação ao trabalho. O ser humano tem livre-arbítrio para construir o seu destino, e dessa liberdade do nível evolutivo em que se encontra, o espírito faz escolhas acertadas ou equivocadas. As escolhas felizes são incorporadas ao patrimônio espiritual, servindo de referência para as nossas escolhas. As más ações ou escolhas infelizes produzem sofrimento ao espírito, porque mesmo que não conheça o processo de ação e reação da persuasão de seus atos, a voz da consciência o alerta que ele cometeu um atentado contra a lei de Deus. Então, à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai fazendo essas reparações. É muito fácil quando você tem a opção do caminho, você para avaliar. É certo eu fazer isso? À medida que a gente vai estudando, porque o estudo também é importante, né? Para que a gente possa passar por esse processo de evolução. O conhecimento nos ajuda. À medida que a gente estuda, a gente já não é mais ignorante. Então, eu achei um celular na rua. Aí eu achei o celular na rua, achado não é roubado. Opa, esse pode ser um pensamento. Eu estou roubando? Não estou. Né? Achado não é roubado. Mas, a partir do momento que eu começo a estudar, aí eu já tenho outro caminho na minha frente. Não é meu. Alguém pagou, alguém precisa. Né? Se fosse meu, eu gostaria que alguém me devolvesse, né? Como que eu gostaria que a pessoa agisse nessa situação? Eu gostaria que a pessoa me devolvesse. Então, a gente não faz para o outro que a gente não gostaria que fizesse por nós. Aí nós começamos a ter uma medida, né? Porque a nossa consciência ela começa a nos cobrar os caminhos certos. E aí, se eu escolho fazer o caminho errado, eu escolho não por ignorância, mas com a intenção do erro. Então, eu sou muito mais punido, eu sou muito mais culpável pela escolha errada que eu faço, porque eu assumo a consequência daquilo, né? E eu falo que a gente não precisa desencarnar para que a gente passe pela dificuldade. É nessa existência que a gente já começa a sofrer. Então, a pessoa, ela acha uma coisa que não é dela e pega como se fosse dela,
nada do que ela conquista vinga. É uma coisa incrível. Se ela tiver um celular, ela perde o celular dela também. Se ela tiver uma moto, alguém bate na moto dela. Se ela tiver um carro, alguém arromba o carro. Se ela tiver energia, as vibrações, elas vêm. A questão da reparação vem da lei universal de Deus, né? Que ele busca o equilíbrio das coisas. Então, se eu estou agindo de má fé com as pessoas vão agir de má fé comigo. Vem para o equilíbrio da situação. Então, às vezes a gente está pensando assim, o que eu fiz para merecer isso? Isso não é dessa vida não, eu devo ter feito uma coisa muito ruim na vida passada. Não, são as escolhas que eu estou fazendo agora que estão me levando à situação que eu estou. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E engraçado que teve uma pesquisa, né, mostrando que as pessoas elas se incomodam muito mais. Não é que o outro tem que eu gostaria de ter, mas ele gostaria muito mais que o outro não tivesse. A felicidade do outro incomoda. Não é que se eu tiver o que ele tem, eu vou ser feliz. Não, eu não quero que ele tenha. Não quero ter o que ele tem, eu não quero que ele tenha. É incrível, né? Como o ser humano, ele é capaz, né, de fazer isso. Isso é um outro treino que a gente tem que fazer, porque as energias que a gente envia para as outras pessoas são energias que voltam para a gente. Na verdade, eu não saio do lugar. Enquanto eu estiver olhando a vida do outro, enquanto eu estiver vigiando a vida do outro, enquanto eu estiver desejando que o outro não tenha, eu também não vou ter. A gente não recebe nada. A nossa vida também ela continua, né, parada. E nós não regredimos. Isso é um ponto importante da doutrina, né? A gente não anda para trás, a gente fica estacionado. Eu não quero aprender porque nós vamos ter várias oportunidades de aprendizado. Eu vou ter uma outra oportunidade para poder partir desse mesmo ponto, numa outra existência, para chegar onde eu preciso. Só que tem uma dificuldade aí, né? Não é tão simples assim. Às vezes, hoje, eu tenho uma família, eu tenho uma condição de vida tranquila, eu poderia aceitar todas essas provações e trabalhar nelas de uma forma muito mais tranquila. Mas eu não quis, eu preferi reclamar, eu preferi não ver aquilo que estava sendo me dado de oportunidade. Quando eu cheguei numa outra existência, eu já venho numa família, às vezes, que já são pessoas que não têm afinidade comigo, que já são, às vezes, irmãos que eu sou devedora deles, né? Então eles já vêm me cobrando, vem numa situação às vezes de pobreza, vem numa situação de doença, vem numa situação de cobrança mesmo, né? Onde eu não vou ter opção a não ser rever tudo que eu fiz e ali a partir daquela dificuldade eu aceitar o que está me encaminhando. Então assim, eu posso demorar quantas encarnações eu quiser. Eu falo que o espírita ele pode acomodar, porque se ele pensar assim, eu tenho várias encarnações, então eu não preciso mudar nessa não. Né? Na próxima eu resolvo esse meu problema. Eu sou impaciente, né? A gente fala, eu nasci impaciente, eu vou morrer impaciente. Né? Eu não vou conseguir mudar isso não, isso é muito difícil, sabe? Eu acho que nessa existência eu não consigo. E a pessoa também não se esforça. Só que aí ela vai acumulando isso, né? Isso volta. Eu posso demorar 1, 2, 3, 4 existências, mas eu vou ter que trabalhar. Agora imagina, né? Quando você não consegue trabalhar a sua paciência esperando numa fila. E aí você tem que trabalhar a sua paciência numa cadeira de roda, sem nenhum tipo de movimento, sem nenhum tipo de fala. E aí você não pode sair sozinho, você não consegue nem falar o que você está sentindo. Você vai esperar o outro, quando o outro puder, para poder te ajudar. Porque você não vai conseguir nem manifestar o seu desejo de falar que não está bom. Né? Então, assim, a gente precisa aproveitar a experiência que a gente tem. Né? As aflições, o que Jesus manda para a gente é sempre um aprendizado. Nós temos o livre-arbítrio, não tem nada traçado. Se a gente tem uma aprovação, essa aprovação ela é assim, ó. Se fulano ele precisa trabalhar as questões da paciência, a questão da moral, ele precisa trabalhar até os seus 30 anos.
Se ele não conseguir desenvolver, se ele não conseguir melhorar esse ponto, aos 30 anos, tem uma programação aqui para que seja desenvolvida uma doença, para que seja desenvolvida uma situação onde vai confrontá-lo com um problema. E aí o que acontece? Ele se esforça durante esse período e ele não passa por aquilo. Isso é o quê? Merecimento. Vocês já viram falar da história de que a pessoa às vezes tinha lá no planejamento que às vezes ele ia sofrer um acidente, ia ter uma amputação das pernas, mas uma pessoa que durante toda a sua vida, por intuição, buscou fazer o bem, buscou praticar a caridade, e num acidente ele apenas quebra o pé. Entendeu? Então não tem nada traçado. Nós somos livres para escolhermos, né, o rumo das nossas vidas. Então se a gente tem a oportunidade hoje, que a gente possa aproveitar hoje, né, as aflições, as dores, elas vêm para todos, mas a gente não pode perder de vista, né, que os recursos estão aí, nós somos uns pelos outros, ninguém está aqui sozinho. Às vezes a gente pode olhar para um lado, olhar para o outro, achar que não tem ninguém que possa nos ajudar, mas isso é um ato de orgulho, sempre vai ter. Quando a gente aceita, né, que a gente precisa de ajuda, a ajuda chega. Muitas vezes a ajuda está do lado, mas a gente fala assim, eu não vou pedir, eu não tenho coragem de pedir, né? Mas ainda é o orgulho, né? São chagas que a gente ainda precisa tratar, mas é nos livrando, né, dessas chagas, desses problemas, tentando ser mais humildes, caridosos, que a gente vai conseguir passar pelas dificuldades, né? Jesus e nós uns pelos outros. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? É um assunto gigantesco, é o capítulo mais longo do Evangelho. Inclusive, eu acho que, assim, quando a gente passa por uma dificuldade, busca lá o capítulo 5 para dar uma lida, a Justiça das Aflições, porque a gente começa a entender um pouquinho que nada é por acaso, e o outro que é o curtinho, né? Que é o Cristo Consolador, que depois de todas as aflições, né, quando a gente chega até Jesus e a gente reconhece a sua lei, as coisas começam a caminhar. Então, são 2 capítulos assim de cabeceira para a gente, né, para nos fortalecer no nosso dia a dia. Muito obrigada a todos. Vai ser muito rápido, não foi? É bom, né? Eu disse, a primeira parte.